Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bem, Kátia? Boa noite, Leia, seja bem-vinda. Boa noite, Kátia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Desculpa que eu estou meio atrapalhada, porque eu não vou ação. Tudo tranquilo. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se outras pessoas vão chegando. Oi, Grazi.
Boa noite. Até que horas vai a live, Débora? Oi? Até que horas vai a live? Eu acho que vai. Eu vou tentar ser breve. Eu tenho dificuldade com isso. Mas eu Não, quero ver se no máximo em 1 hora, tá? Massa. Tá, joia. Obrigada. Boa noite, Clayton. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite a Tudo. todos. Vamos aprender um pouco mais. Que foto bonita é essa, Clayton? Oi? Gostei da foto. Ah, sim, a minha esposa, a minha filha, meu filho ali agarrado no meu pescoço. E ali atrás é a equipe que vai nos levar para Presidential Diamond. Muito bom. É isso aí. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos, gente. Hoje foi um dia agitado, de Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida. Foi um dia muito bom, muito produtivo. Espero que tenha sido para vocês também. Para mim foi tranquilo. Bem bom, bem produtivo. Não tenho mais criança, né? Mas tá bom. Eu não Meu tenho já tá criança, grande. eu arrumo a dos outros, entendeu? Então, hoje eu fui numa festinha pintar o rosto das crianças. Ai, que jóia. Aproveita Divertido. os filhos dos outros, né? Sim. Boa noite, Gilberto. Boa noite. Muito boa noite. Como estão aí? Tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Que maravilha, gente. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos aí, né? Acabei chegando, estava numa corrida do dia a dia aí, mas faz parte. Eu creio que muitos estão correndo bastante também para seus objetivos e muitos também estão se esquecendo até dos objetivos, né? Pois é, esquecendo dos objetivos porque faltou a memória, faltou concentração e aí vai indo. Então, essa live vem bem de encontro a algumas coisas que todos nós esquecemos antes da Covid, depois da Covid, ou em algum momento a gente acaba esquecendo algum compromisso, né? Depois tem a variável que eu digo assim, puxa, não me lembro mais também das coisas, mas também não consigo memorizar mais nada. Aí fica mais difícil ainda. E o que dirá nesses dias em que nós temos mídia social, tecnologia, olha, uma série de coisas, né? A gente está aí assim pensando, mas onde é que eu boto meu foco, né? Entre tantas coisas acontecendo, temos que criar rotinas, temos que criar disciplina, temos que criar tantas coisas, e aonde tudo isso se encaixa, né? Aí é que é uma coisa bem fantástica relacionado a isso, que conversando com a Débora, e a Débora adora essas coisas assim de inovação e de estudar os olhos para cada assunto diferente, e tem sido incrível várias lives que nós já temos feito, e mais uma, então, que nós vamos fazer hoje, mas pensando assim, como está o seu foco hoje, né? O seu foco faz você lembrar de tudo e ter a direção de todas as coisas e organizar tudo que você gostaria,
e fazer de uma forma mais eletrizante, empolgada, né? Aquelas coisas que vão realmente mudar o teu futuro financeiro, o teu futuro da tua memória, da tua concentração, da tua qualidade de vida e de tudo isso. Em resumo, isso chama-se equilíbrio, né? E como a gente se equilibra nos momentos que a gente vive. Então, prazer estar com vocês essa noite, né? E prazer estar aí com a Débora Machado, que ela é preparadora física, né? Fisioterapeuta, professora universitária e múltiplas outras funções, né? Não tenha nem multifuncional agora consiga acompanhar ela de tantos recursos que ela tem dado nos últimos tempos, e isso tem sido muito bom, né? Fazer todo mundo bem-vindo de pessoas de várias partes aí do Brasil afora, né? E é muito bom aí que o pessoal justamente veio para se intensificar em algumas coisas que são bem legais. Então, antes de mais nada, né? Vamos pensar assim, ó, como você vai estar daqui 5 ou 10 anos? Bom, aí nisso a gente entra num recurso. Para eu fazer o foco, ou para eu poder me direcionar em relação à parte de como eu vou planejar isso, eu preciso ter um foco, né? Mas eu também preciso ter uma direção. E eu preciso também equilibrar essas coisas no dia a dia. E a Débora vai falar um pouco sobre isso, né? Eu vou pedir que aí a Débora que vai dizer se fica melhor interagir em algumas perguntas, principalmente por escrito, né? E no final daí a gente pode abrir então para as perguntas mais faladas para não interromper a gravação, certo? Inale seu óleo, né? Busque a sua essência, porque você é essencial estar aqui essa noite, né? Então, é com muito prazer que começamos essa live, então, com Débora Machado, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, certo? Meu nome é Gilberto Boff Bisognin, né? Eu sou consultor e empreendedor aqui na Serra Gaúcha e em todos os rincões e querências de todas as instâncias que podemos estar, né? Seja ela física ou virtual. Débora, é com você. Muito obrigada. Bom, gente, primeiro, boa noite para todos. É muito bom estar aqui de volta com vocês, retomando aí as lives. E hoje, então, eu vim compartilhar um pouco sobre o que eu aprendi em relação a foco, a memória e a atenção. Eu vou já iniciar aqui o compartilhamento de tela, tá, gente? Fiquem à vontade para escreverem as perguntas, e aí no final a gente faz um bate-papo, pode ser? Bom, gente, primeiro eu vou me apresentar. Então, eu sou a Débora, eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano, e dou aula nas faculdades de Enfermagem e Psicologia. As disciplinas que eu ministro são Fisiologia Humana, Neuromorfofisiologia e Anatomia Humana. E também sou uma apaixonada pela aromaterapia. A aromaterapia tem contribuído muito, não só para a minha saúde física, como também para a minha saúde emocional. E eu tenho utilizado também, tenho compartilhado com os alunos da aromaterapia e tenho tido resultados que eu quero compartilhar aqui com vocês também, tá? Bom, gente, então o Gilberto já deu aí algumas dicas, né? Mas foco, memória e concentração são características que a gente busca, tanto para aprender, quanto para o trabalho da gente, para o nosso dia a dia. Porque é importante nós termos foco no que a gente está fazendo para que a gente dinamize o nosso tempo. Eu costumo dizer que hoje em dia o que é mais caro é o tempo, né? Porque é o que é mais escasso também para a gente. O tempo foge, parece que foge, né? E, na verdade, o tempo não foge. O que foge é o foco. Quando a gente está muito disperso, a gente, às vezes, pode estar iniciando mais de uma atividade e não está tendo êxito em concluir, ou então a gente demora um pouquinho mais do que o necessário para concluir uma tarefa. Além disso, a gente sabe que tem aí questões relacionadas à memória, tanto quanto
quando a gente quer aprender, e todos os dias a gente aprende algo novo, né? A gente é tão bom aprender. Eu mesma nunca paro de estudar, né? Agora eu estou fazendo outros 2 cursos concomitantes. E para isso a gente precisa estar aí com a nossa memória em dia. Eu depois vou explicar um pouquinho dos mecanismos aí da memória, mas nós temos hoje uma queixa frequente, né, de pessoas que têm dificuldade de estar memorizando, né? Não só pelo Covid, mas também pelo estresse, pela ansiedade, pelo excesso de agitação e pela falta de atenção, tá, gente? A gente vai conversar um pouquinho disso. Aí, falando de atenção, eu já entro, então, no próximo tópico, que é a concentração. Nós precisamos, às vezes, estar concentrados, e como é difícil hoje em dia, quando a gente tem muitos estímulos, né? Quem nunca foi fazer uma atividade com a cabeça em outro lugar, né? Então, o foco e a concentração são habilidades que a gente tem tido dificuldade de manter. E os óleos essenciais, eles estão aí para nos ajudar, né? Eu vou falar hoje, então, da ação dos óleos essenciais para nos ajudar, para nos apoiar a ter mais foco, a melhorar a nossa memória, a facilitar o nosso aprendizado, a melhorar a nossa concentração, a literalmente turbinar a nossa função cerebral. E eu já vou começar, gente, diferente hoje. Eu vou começar direto em como usar. Por que eu estou começando direto aqui? Porque essa é uma dúvida frequente, né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas estão muito habituadas a consumir via oral medicamentos, né? E os estudos em relação a foco, concentração, aprendizagem, a memória, eles indicam, gente, o uso por inalação, principalmente, tá? Então, vocês vão ver que eu vou apresentar aí alguns artigos, e esses artigos, todos eles, os óleos essenciais foram utilizados de forma ou aromática ou tópica aromática. Então, eu vou explicar cada uma delas, porque aí os óleos na sequência, gente, todos eles vão poder ser utilizados dessa forma que eu estou explicando agora. Por inalação é muito simples, vocês acabaram de ver eu fazendo isso. Eu acabei de inalar um óleo, eu pinguei uma gotinha na minha mão, e esfreguei e inalei na concha da mão. Então, na concha da mão é um dos métodos mais simples que a gente tem, né, de inalação, extremamente potente, tá, gente? A gente inala 5, 6 vezes de forma profunda o óleo. Não se preocupem que a mão não fica gordurosa, tá? Uma outra forma da gente estar usando por inalação é no difusor. O difusor tem a vantagem de que mais de uma pessoa, ou seja, todas as pessoas que estiverem naquele ambiente vão estar recebendo os benefícios do óleo essencial. Então, quando a gente está lá no ambiente de trabalho, ou quando a gente está em casa, que está com a nossa família, e a gente quer promover essas habilidades, a gente pode estar usando, então, do recurso do difusor. E um outro recurso que eu gosto muito de usar, gente, que também é por inalação, é o colar aromático, tá? Então, a gente tem aí diversos modelos de colar aromático, mas, na verdade, qualquer, pode ser inclusive o lenço, tá? Pinga a gotinha aqui, ele vai evaporando, né? E na medida que ele for evaporando, a gente vai estar inalando aí essas moléculas, tá? E essas moléculas, gente, por inalação, como é que elas agem? Elas vão ser captadas pelo nosso bulbo olfativo, e ele está conectado, gente, com uma região muito especial para a memória, tá? Que é o sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema emocional. E o sistema emocional interfere, esse sistema límbico, ele faz parte do circuito da aprendizagem. Olha que interessante. Me digam uma coisa, pensem vocês aí. Quando vocês passaram por alguma situação, ou que foi muito boa, que trouxe um sentimento muito bom, ou que foi muito desafiadora, que foi triste, ruim, não são memórias que vocês têm guardadas ali e que vocês conseguem lembrar delas com facilidade?
Por que isso, gente? Porque uma informação foi atrelada a uma emoção. Então, isso mostra, isso prova a conexão que tem entre o sistema límbico, que é esse nosso sistema emocional, com a memória e a aprendizagem, tá? Outro uso, gente, é o uso tópico, que ele acaba sendo um uso tópico aromático. Então, quais são as regiões que a gente vai dar preferência para usar os olhos quando o objetivo for foco, memória, concentração, aprendizagem? Eu vou dar preferência na nuca, atrás das orelhas, nas têmporas, nos pulsos e também, gente, aqui, ó, na ponte do nariz. É outra regiãozinha que a gente pode estar passando óleo, tá? Por quê? Porque eu estou usando de forma tópica, ele pode, inclusive, estar diluído num óleo de coco para ele demorar um pouquinho mais a volatilizar, mas eu vou estar sentindo também esse aroma e ele vai estar estimulando esse meu bulbo olfativo e atingindo o meu sistema límbico. Gente, além disso, pela via tópica, esse óleo também vai entrar na corrente sanguínea e vai acabar chegando no meu cérebro. Uma outra coisa que eu quero comentar, que é muito interessante nessa questão do uso dos óleos essenciais para as questões voltadas ao sistema nervoso, é que os óleos essenciais, eles não encontram barreira na nossa membrana celular. Eles entram nas nossas células, inclusive os nossos neurônios, com facilidade. E por que isso? Porque ele dificilmente dilui em água, tá? Ele tem uma composição molecular que ele vai penetrar a nossa barreira celular, gente, ela tem uma camada que é dupla, e ela é uma camada de gordura lipídica, tá? Essa camadinha não gosta de água, então tudo que for perto de água, ela vai tentar repelir. Mas o óleo é o contrário. O óleo, ela aceita bem e vai absorver. E ele, então, vai atuar rapidamente dentro da minha célula. Bom, falei aqui de como usar, mas agora vamos para o nosso top 5, tá? Então, eu separei um top 5 dos 5 principais óleos, porque assim, ó, gente, tem muitos óleos essenciais, como eles são mais de 200, tem muitos que vão beneficiar de alguma forma o nosso sistema nervoso, tá? Mas eu selecionei aqueles que estão mais voltados para o foco, concentração, memória e aprendizagem, tá? Foquei um pouquinho mais nessas características. O primeiro deles, gente, esse sim, é o top 1, é o alecrim, tá? O óleo essencial de alecrim, que é o rosemary, esse óleo aqui, gente, ele vai trabalhar em relação às emoções negativas. Ah, outra coisa, gente, nessa live eu vou trabalhar um pouquinho mais a parte emocional dos óleos, tá? O óleo essencial de alecrim, ele tem vários benefícios. Ele trabalha o nosso sistema respiratório, ele vai nos dar um suporte também para os rins. Ele também é indicado para quem tem algumas questões voltadas a câncer. Ele é indicado para uma série de situações físicas. Mas aqui eu quero fazer um pouco diferente, né? Então, eu vou falar um pouco mais do alecrim em relação à parte voltada para o sistema nervoso e emocional. Em relação às emoções, gente, as emoções negativas que o alecrim trabalha é a confusão, a dificuldade para se ajustar ou transicionar, a perspectiva limitada e as dificuldades de aprendizagem. Em contrapartida, as emoções positivas que ele trabalha é a clareza mental, a capacidade de informar, capacidade de ceder, esclarecimento e abertura a novas experiências. Aqui, gente, eu já vou dar um relato prático sobre a capacidade de informar. O óleo essencial de alecrim, ele ajuda as pessoas a falarem, tá? E torna as pessoas mais comunicativas. Eu andei usando ele em sala de aula e brinquei com os alunos que não ia mais usar, porque eles não pararam quietos. Eu adoro quando interagem, mas naquela aula
até eles, né, sentiram a diferença. Eu coloquei no difusor e eles, professora, não vai dar, porque senão a gente não vai deixar a senhora falar. Então, assim, ó, ele ajuda a pessoa a falar, a se comunicar. Mas, gente, os estudos têm trazido que o alecrim, ele melhora muito o desempenho da memória, tá? Então, sobre a memória, esse aqui é o top 1. Ele tem um efeito também revigorante. Ele é um óleo essencial energizante. Ele vai aumentar a atividade cerebral. E aqui eu já quero fazer um parênteses. Eu vou apresentar alguns óleos que favorecem aí, né, a memória, o foco, a concentração, mas a gente tem que lembrar também que nós somos um conjunto. Então, não vai adiantar só eu inalar o óleo de alecrim se eu estiver com a minha cabeça muito tumultuada, se eu tiver com um nível de ansiedade muito alta, porque é um óleo energizante, ele vai me deixar ainda um pouco mais acelerado, e às vezes o que eu estou precisando para me ajudar a aprender, a memorizar, é ao contrário, é acalmar. Então, a gente vai ver que eu vou mostrar aqui óleos que são energizantes, e aí é uma coisa que eu convido todos a fazerem, né? Que é a autoanálise. Então, qual desses óleos eu me sinto, né, necessitando? E às vezes, gente, vai variar de dia para dia. Eu mesma tenho dias que para estudar eu uso alecrim, porque eu estou sentindo que estou precisando dessa energia, desse apoio para a minha memória. E tem outros dias que eu vou usar outros aí que eu vou comentar com vocês, tá? Bom, quero trazer aqui um estudo que foi feito, gente, com o óleo de alecrim. Então, o óleo de alecrim, ele tem sido, assim, muito estudado nessa área. Então, são vários os artigos que mostram a melhora no desempenho da memória utilizando o óleo de alecrim. Mas esse artigo aqui em especial, ele mostra que a memória aumentou significativamente em relação ao grupo controle, mas é uma memória que nesse estudo, olha que interessante, eles avaliaram a memória de curto prazo, uma memória voltada à memorização de números. Sabe aquelas brincadeiras que tem assim, que tu mostra uma sequência de números e depois a pessoa tem que repetir? Foi mais ou menos esse tipo de teste que eles utilizaram aqui. E com o uso do alecrim, as pessoas mostraram um desempenho muito melhor. Tá, mas eu não quero uma memória só de curto prazo, eu quero de longo prazo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, eu preciso primeiro a memória de curto prazo para que ela se transforme na de longo prazo. Esse trajeto da transformação para de longo prazo é que a gente chama de reafirmação, né? Eu preciso revisitar aquela memória de curto prazo para tornar ela uma memória de longo prazo, ou seja, uma memória que vai ficar por mais tempo acessível para que eu busque ela no meu cérebro, tá? Gente, se eu estiver falando difícil, vocês sinalizem aí, tá? Bom, um outro estudo, gente, aqui, foi mostrado nesse outro estudo os efeitos estimulantes do alecrim, tá? E também as evidências sobre a ação do uso do óleo do alecrim sobre as ondas cerebrais, onde a atividade do sistema nervoso autônomo, que é uma parte do nosso sistema nervoso, gente, relacionada à nossa sobrevivência. É o sistema nervoso autônomo, ele tem o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele da luta ou fuga. Quando eu estou estressado ou quando eu me assusto com alguma coisa, ele é acionado. É quando meu coração dispara, minha respiração fica mais rápida. Por quê? Porque eu tenho que reagir, né? Nem que seja para fugir, eu tenho que ter uma reação. E o sistema parasimpático é aquele que a gente aciona depois que a gente come, que é aquele sistema que nos relaxa, que facilita a digestão. Bom, esses dois sistemas, eles estão relacionados à nossa sobrevivência. E olha que interessante, eles também atuam sobre a nossa memória. E o óleo essencial de alecrim,
ele estimula essa parte do sistema nervoso, relacionado ao sistema nervoso autônomo. Com isso, ele também vai atuar sobre o nosso humor e sobre a nossa disposição, tá? Então, gente, o alecrim é o primeiro óleo que a gente deve lembrar, já trabalhando a memorização aqui, quando a gente quiser memorizar algo novo, quando a gente quiser aprender, tá? Bom, o top 2 é o peppermint. O peppermint, gente, ele é o óleo de hortelã-pimenta. Ele também vem sido muito difundido por várias pessoas, inclusive tem um médico, o Dr. Dave, não sei se vocês já ouviram falar, eu fiz o curso dele, e ele menciona o peppermint como um dos principais óleos para o estudo e aprendizagem. E isso baseado em artigos científicos, né? Então, vamos lá. O que o peppermint, no que ele vai nos ajudar? Ele nos ajuda a trabalhar as emoções negativas de dor insuportável, desespero intenso, aflição, pessimismo e tristeza. E nos traz como emoções positivas a flutuabilidade, o otimismo, a sensação de alívio e também a força para encarar a dor emocional. Os estudos também mostram, gente, e aí eu vou mostrar também alguns artigos, que o hortelã-pimenta, ele atua na atenção e na energia para estudar ou trabalhar por mais tempo. Então, a gente sabe que nas propriedades para a saúde física do hortelã-pimenta, ele é um óleo que ativa a circulação, ele libera as vias respiratórias, e isso tudo, gente, facilita o quê? A oxigenação das nossas células. Facilitando a oxigenação das células, isso vai nos dar mais energia, mais ânimo. Uma outra questão que também foi levantada no estudo, gente, é que o peppermint, ele aumenta também a memória de curto prazo e ele promove uma maior atenção e foco. Então, o peppermint, sabe quando a gente está lá no trabalho, ou mesmo em casa, que a gente está se sentindo meio sem energia e a gente ainda tem horas ali para cumprir, o peppermint tem que entrar nesse momento. Eu confesso que eu uso o peppermint já antes de sair de casa. Eu levanto, eu sou daquela pessoa que eu gosto mais da noite do que da manhã, né? Então, de manhã eu estou mais lenta um pouco. O que eu faço? Eu uso o peppermint. Então, eu pego, boto a gotinha na mão e eu coloco, gente, eu molho o meu dedo no peppermint e passo na região do timo. O timo fica bem no centro do peito, porque ele é uma glândula que fica acima do coração. O timo, ele libera alguns hormônios que também ativam, né, nos aumentam a energia. Então, tanto é que outra técnica é vou baixar aqui para vocês enxergarem, percutir aqui, ó, no timo. Isso também vai aumentar o estado de alerta, tá? Então, eu passo o peppermint aqui no centro do peito, depois inalo ele. Estou pronta para o dia, tá? Vamos falar mais um pouquinho dele. Gente, os artigos apontam que os efeitos sobre a atenção e o foco, eles são obtidos por inalação, principalmente, tá? E a exposição a esse óleo essencial, mesmo que por pouco tempo, no caso desse estudo foi por 5 minutos, melhora bastante a função matemática, o tempo de resposta visual e auditiva. Olha que interessante. Então, o peppermint, ele vai ajudar, sim, a estudar, vai ajudar a aprender e vai ajudar quando a gente tem que permanecer um maior tempo ali desempenhando alguma coisa. Então, se a gente for pensar no conceito de concentração, ele ajuda a gente a ficar mais tempo concentrado na atividade. De novo, aqui, esse segundo óleo também é estimulante, energizante, tá, gente? Um outro estudo vem de encontro ao que eu acabei de falar, ele analisou o desempenho de tarefas de escritório usando o peppermint, tá? E esses resultados, eles já sugerem que o aroma da hortelã-pimenta pode promover um despertar geral da atenção,
para que os participantes fiquem mais focados em sua tarefa e aumentem o seu desempenho. Então, olha que legal para a gente usar no dia a dia, né? Quem é que não quer render mais e se sentindo bem, né? E agora a gente já vai para o top 3. O top 3, gente, já é um óleo que, na verdade, ele é um blend, é uma mistura de óleos, tá? Então, ele vai ser um blend que tem vetiver, o óleo essencial de vetiver, hortelã-pimenta, clementina e alecrim. Ele foi preparado justamente para dar o apoio a momentos de distração, há momentos em que eu preciso focar, concentrar para aprender, naqueles momentos que eu preciso ativar a minha memória. Então, ele já reúne uma série de óleos com características que vão dar o apoio, o suporte para o sistema emocional se focar. E para focar, gente, aqui entra o vetiver. O vetiver é um óleo de resina. Os óleos de resina são aqueles óleos que a gente chama de óleos aterradores. Então, são aqueles óleos que nos puxam para o planeta Terra, que nem eu digo, né? Então, é muito bom quando a gente está assim com os pensamentos mais dispersos, utilizar um óleo que tenha essa característica aterradora, né? Porque ele vai nos centrar para então a gente poder executar o que tiver que executar, tá? Essa mistura, gente, o Finker, ele faz parte de um kit, que eu vou até aproveitar, que hoje é dia das crianças, né? Ele faz parte desse kit aqui, que é o Kit Kids. Ele pode ser adquirido individualmente. É um óleo que, sim, ele também é indicado para adultos. Mas para as crianças, foi feito esse kitzinho, gente, que é legal, porque todos esses óleos são em roll-on, eles já vêm diluído em óleo de coco, então ele já está preparado para a criança usar, porque crianças precisam de diluição do óleo essencial para que elas possam utilizar, tá, gente? E o Finker é esse aqui, ó. Tá? O Finker, gente, é muito fácil de usar. Ele vai ser usado de forma tópica aromática. Então, é daquela primeira explicação lá que eu dei, utilizando, passando no punho. Pode passar na mão também, esfregar e inalar. Passar atrás das orelhas, na nuca, tá? Na ponte aqui, têmporas e na testa. E o que ele trabalha, gente? Ele vai trabalhar, em relação às emoções negativas, ele trabalha a distração, a desatenção, o estímulo exagerado e a falta de foco. E nas emoções positivas é justamente o contrário. Então, ele vai atuar no foco, atenção, na ocupação e na clareza mental. Olha que maravilha isso. Gente, esse óleo é um óleo muito bom para a gente criar um ambiente positivo e favorável para o aumento do foco e criatividade. E aqui entra o processo de aprendizagem. Outra coisa interessante, gente, que eu já quero entrar nesse tópico também, nós temos que facilitar um pouco a nossa vida, digamos assim. Então, gente, por exemplo, quando na minha área de trabalho, o ideal da área de trabalho é que ela esteja organizada, tá? Isso não é perda de tempo, desde que vocês não demandem tempo demais para fazer essa tarefa, tá? Mas organizem o seu ambiente de trabalho e no final do trabalho, já deixem tudo organizado para vocês chegarem ali no outro dia e já está tudo arrumado. Por que eu estou falando isso? Porque visualmente, quando está tudo muito bagunçado, e eu sei que tem pessoas que vão dizer assim, porque eu já fui uma dessas, eu me acho na minha bagunça. Não sei se alguém se identifica, mas, gente, isso a níveis assim de foco e concentração, isso não ajuda, tá? Isso dispersa. Então, quando a gente tem um ambiente organizado, onde eu já separo ali o material que eu vou utilizar naquele momento, isso facilita que o meu cérebro não tenha que se preocupar com outras coisas e que ele, então, se concentre no que eu quero agora que ele se concentre, tá? No que eu quero agora que ele faça. Então, gente, para além dos óleos essenciais, tem algumas atitudes que eu também vou comentar com vocês que são interessantes para nos ajudar, tanto no foco, quanto na memória, quanto na concentração, tá? Bom, o nosso top 4, gente,
O top 4 é o laranja, Wild Orange. E por quê? Olha que interessante que agora a gente vai conversar. Eu vou começar falando aqui da parte emocional dele, e aí a gente vai falar mais um pouquinho. Das emoções negativas, o Wild Orange, ele trabalha o sentimento de escassez, da seriedade exagerada, da rigidez, da apatia, do excesso de trabalho, da falta de energia, desencorajamento e a acumulação e inveja. Nas emoções positivas, ele vai trabalhar abundância, senso de humor, espírito de brincadeira, generosidade, espontaneidade, criatividade e alegria. Os estudos mostram que ele melhora o humor, aumenta a sensação, o sentimento de felicidade e reduz a ansiedade. Ele é um óleo, gente, que embora ele traga energia, ele também é relaxante. Quando a gente inala, eu amo inalar o laranja, sabe aquele cheiro de sol? Eu brinco que o Wild Orange é o sol em vidrinho, né? É um cheiro de sol, gente. A gente pensa até que está lá embaixo da árvore, né? Descascando uma laranja. Gente, por que é importante utilizar aqui também um recurso, um óleo, que nos traga esse bom humor, essa felicidade, esse relaxamento, que diminua, que nos ajude a diminuir a ansiedade? Porque muitas vezes a ansiedade, ela vai ser uma distração, tá? E vai atrapalhar aí a nossa memória e concentração. Então, além de eu ter energia, além de eu ter ali, de eu facilitar as minhas ondas cerebrais, eu também tenho que ajudar elas a se manterem organizadas, a se manterem mais relaxadas. Então, nesse ponto, gente, entra o óleo de laranja, assim como outros óleos cítricos, tá? Porque eles têm essa característica de elevar o humor, de fazer com que a gente se sinta melhor. E, gente, quando a gente está se sentindo melhor, a gente aprende melhor. Vamos lá para mais um exercício. Isso é um exercício que eu sempre explico para os meus alunos fazerem, porque isso envolve programação neurolinguística. Quando a gente vai fazer uma atividade ou estudar, se eu for fazer essa atividade e disser assim, ai, que saco, eu queria estar fazendo não sei o quê, mas não, eu tenho que fazer isso aqui. O que o cérebro acabou de receber de informação? Que essa tarefa é muito chata, né? Ele vai querer fazer, ele vai querer prestar atenção? Não, eu não estou facilitando para ele. Então, ter bom humor, ter um humor elevado e encarar as atividades, das mais simples às mais complexas, das mais chatas, mas encarar com leveza, vai ajudar com que eu realize essa tarefa em menos tempo, de forma mais eficiente, e ainda vou estar potencializando ali foco, concentração e memória, tá? Qual seria o ideal, então? É quando, sempre que eu for fazer uma atividade, eu pensar que eu vou fazer essa atividade da melhor forma que eu puder, que eu souber, eu vou dar o máximo de mim. E, por exemplo, quando for estudar, ao invés de pensar, ai, que saco, estou estudando, eu queria estar passeando, não, é pensar o contrário. Ah, olha que legal, vou estudar agora, vou aprender esse negócio aqui, vou tirar 10 na prova, porque a sensação de tirar o 10 da prova é maravilhosa. E é isso, essa informação que eu dou para o meu cérebro, que ajuda ele a focar mais, porque aí ele quer essa sensação maravilhosa que tu disse para ele que vai ter se for bem na prova. Ele vai querer a sensação maravilhosa se tu conseguir cumprir a tarefa do trabalho. Então, ao invés de dizer que saco, eu tenho que dizer, olha que bom, agora eu vou fazer um negócio, vou terminar isso aqui, e vou ficar livre, e vou fazer da melhor forma que eu puder fazer. Me coloquem aí no chat se faz sentido, gente, se vocês já passaram por isso. Gente, aqui eu trouxe um dos artigos, então, que fala do Wild Orange, e esse artigo, ele buscou medir, então, a ansiedade, tá?
Esse artigo, especificamente, ele foi feito em consultórios de dentistas, mas tem outros artigos ainda que falam sobre a ansiedade em diferentes cenários, tá? Aqui nesse artigo, o aroma, né, ambiental, então foi utilizado um difusor, o aroma ambiental do laranja, ele reduziu a ansiedade e melhorou o humor em pacientes. E os pacientes que apresentavam níveis mais baixos, né, de ansiedade, eles também tiveram um humor mais positivo e um nível mais elevado de calma. Porque muitas vezes também o que nos atrapalha é a gente não ter calma. Também não sei se isso já aconteceu aí com alguém, né? Mas, por exemplo, senta para fazer uma tarefa, fica 5 minutos e levanta. Volta. Senta mais um pouco, fica mais uns 5, 10 minutos e levanta. Não consegue ficar parado, né? Então, falta ali a concentração mesmo, falta o foco, e aí também já se demonstra um pouco de ansiedade. Gente, o Will de Orange trabalha tudo isso, tá? Também vou mostrar mais alguns. Para além dessas questões emocionais, o laranja, gente, como ele é um cítrico, ele ainda vai ser muito bom como desintoxicante, então ele funciona como um detox do nosso corpo, ele é um rejuvenescedor celular, então, assim, eu aconselho a usar diariamente, tá? É o sol um potinho. Ainda sobre esse óleo, gente, esse outro artigo, ele buscou avaliar os efeitos, né, do óleo de laranja associado ao óleo essencial de rosa. E esse artigo aqui eu achei interessante porque ele avaliou a atividade do córtex pré-frontal. Ih, Débora, o que é isso? Gente, córtex pré-frontal é essa região aqui, ó, tá, do cérebro. Só que essa região do cérebro, ela está relacionada com o nosso comportamento e com a nossa memória. Olha que interessante. O nosso comportamento é regido por essa região aqui do cérebro, bem anterior aqui, tá? E nesse artigo, eles indicam, então, que o uso do óleo essencial de rosa e de laranja induziram a um relaxamento fisiológico e psicológico. Diminuíram ali o excesso de atividade dessa região, trazendo calma. Agora, gente, vamos para o nosso top 5. O top 5 é o basil, que é o óleo essencial de manjericão. O óleo essencial de manjericão, ele é muito interessante porque ele nos traz o foco, mas ele não é estimulante, ele é relaxante. Então, ele dá uma misturada em algumas características lá do alecrim sem ser energizante. Nas emoções negativas, ele vai trabalhar a ansiedade, a sobrecarga, o esgotamento, a exaustão e hábitos negativos. E nas emoções positivas, ele nos traz uma energia, mas muito mais parecido com o Will de Orange, uma energia um pouco mais calma. Ele traz renovação, rejuvenescimento, descanso e força. O óleo essencial de manjericão, gente, então, ele é bastante conhecido por diminuir sentimentos de inquietação e aliviar o estresse. Ele tem um aroma bem herbal, bem de erva, às vezes até semelhante à pizza, gente, não vou... é legal, porque a gente coloca no difusor e parece que a gente está fazendo comida, mas não é, é o aroma ali do manjericão que está sendo volatizado. Gente, esse aroma, então, ele vai produzir o senso de foco, é muito bom para enquanto a gente está estudando ou lendo, ajuda as pessoas que têm tensão mental e sensação de incapacidade de lidar com o estresse da vida, né, os estressores da vida, e ainda vai ajudar na concentração e no foco. Então, como é que eu particularmente faço? Nos dias que eu estou precisando de mais energia, eu uso o alecrim. Nos dias em que eu já estou agitada e preciso estudar, mas eu tenho que me acalmar um pouquinho, aí eu entro com o manjericão.
todos os dias eu uso peppermint, gente. Isso é invariável, tá? Bom, na sequência aqui, gente, então, voltando para essas outras questões que também influenciam o foco, a memória e a concentração, eu tenho que chamar a atenção, gente, que às vezes a gente precisa ainda de um suporte maior. Então, eu trouxe ali o Wild Orange e o Basil, que já nos ajudam a relaxar, mas nada impede que eu associe óleos, certo? Até o ideal é que se faça isso. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito agitada, muito estressada, eu posso estar utilizando de alguns óleos a mais aí, para estar ajudando a me centrar, para estar ajudando a diminuir a minha ansiedade, para então eu ter condições de focar e concentrar. E aí eu uso óleos que ajudem na memória e na concentração. Aqui, gente, como eu falei antes, os cítricos são muito bem-vindos. E, nesse contexto, eu trouxe aqui o tangerine. O tangerine, gente, é outro óleo que é muito especial, principalmente quando a gente for realizar tarefas que envolvam criatividade. O Wild Orange também é um óleo que desperta a criatividade, mas esse aqui é mais especial ainda nesse sentido. A tangerina, então, ela vai nos trazer espontaneidade, sentimento de diversão, de realização, de um coração tranquilo, alegria, felicidade, otimismo. Gente, vamos combinar também que quando eu estou com o meu humor mais elevado, eu tenho uma tendência maior de permanecer fazendo a tarefa, de querer ficar fazendo a tarefa. Então, trabalhar essa parte do humor é importante para quando eu tenho que realizar ali algo que demora, né, um certo tempo, que demanda de um certo tempo, tá? Além de relaxar, gente, eu trouxe aqui o óleo do lemongrass, que é um óleo que tem sido também bastante investigado, e é um óleo que ele tem notas, né, cítricas, embora ele seja o óleo de capim-limão, que é uma erva, tá? O capim-limão, ele vai nos trazer clareza espiritual, limpeza, desapego, simplicidade, discernimento, liberação do que não é mais necessário. Esse óleo aqui, ele é muito interessante, gente, porque às vezes a gente fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e, na verdade, algumas coisas desnecessárias. Ele nos ajuda um pouquinho a identificar aquilo que não é necessário naquele momento. E isso vai contribuir para a gente focar, para a gente fazer o que tem que ser feito. Bom, aqui nesse estudo, gente, foi feito, então, esse artigo foi escrito, onde foram utilizados de 3 a 6 gotas do óleo, e isso fez com que houvesse uma redução na ansiedade das pessoas que participaram do estudo. O interessante, gente, é que essas pessoas, elas foram submetidas ao óleo essencial por pouco tempo, tá? Mas elas apresentaram um efeito prolongado depois de 5 minutos de inalação do óleo, tá? E elas se recuperaram muito rápido de situações estressoras. Então, esse estudo, ele colocou, as pessoas inalaram o óleo e foram colocadas em situações de estresse, avaliadas o estado de ansiedade antes e depois. O que se notou? Além de reduzir o estado de ansiedade inicial, as pessoas que eram submetidas a questões estressoras, elas se recuperavam muito mais rápido desse sentimento de estresse. Então, o lemongrass aí é um outro óleo que também tem um cheirinho maravilhoso, gente, e muito intenso. Ele é um óleo, uma gotinha, ela é super presente, às vezes só de mexer no potinho, no vidrinho do óleo essencial, a gente já fica com o aroma na mão. Ele vai ter vários outros benefícios físicos, ele ativa nosso sistema linfático e renal, é um óleo que ajuda, inclusive, a nossa visão, quando a gente usa ele por ingestão. Então, é um outro óleozinho aí bem interessante da gente ter na nossa farmacinha natural.
Bom, gente, então aqui eu fiz um resumo, tá? Porque eu sei que a gente sempre traz bastante informações, né? Então, quando é que eu devo usar o alecrim, o basil ou o Finker? Tá? Eu posso combinar eles ou usar separado. Quando eu quiser memorizar algo, quando eu quiser ativação, energia, né? E o sentimento de me sentir revigorada. Então, quando eu quiser energia e também facilitar a minha memória e aprendizado, eu vou usar alecrim, basil e Finker. Quando eu quiser melhorar minha memória de curto prazo, ter um maior foco e atenção, eu vou associar o hortelã-pimenta, o peppermint. Quando eu quiser melhorar o meu humor, quando eu achar que eu estou precisando ali de um up, né? Aumentar meu sentimento de felicidade, reduzir a minha ansiedade, então eu vou usar óleos cítricos. E aqui entra, então, óleo de laranja, de tangerina, laranja doce, e outros cítricos, aqui também está entrando o lemongrass, tá? E, gente, uma outra questão que eu vou comentar agora, daqui a pouco, é que, às vezes, a gente também precisa cuidar um pouquinho do nosso relaxamento, do nosso descanso, né? Então, aqui já é indicado o lavanda, o ylang-ylang, o rosa, não para o momento de estudar, mas sim para dormir melhor, para descansar melhor, porque também eu preciso estar com o meu sistema nervoso descansado para dar as condições ideais para que ele realmente possa se empenhar, né, com todo fervor, no outro dia nas tarefas que eu colocar para ele. Gente, outra questão fundamental. Os óleos essenciais, eles têm, sim, essa alta capacidade de dar o suporte, de nos apoiar na atividade do sistema nervoso. Mas eu também preciso de nutrição, eu preciso nutrir o meu sistema nervoso. E aqui entra, gente, uma substância que é muito importante, que é o ômega 3. Além do ômega 3, tem a vitamina B12 e a vitamina D, que são muito importantes para o sistema nervoso, como várias outras vitaminas e sais minerais. A gente usa muito cálcio também na nossa atividade neuronal, tá, gente? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Pessoal, ou tem que ter uma boa ingestão de ômega 3, tá? Na sua dieta, ou tem que fazer a suplementação. Isso é importante. Cuidar sempre os níveis das vitaminas B12 e vitamina D. Além disso, procurar ter uma alimentação mais diversificada, uma alimentação saudável. Por quê, gente? E também uma alimentação que seja rica em triptofano, tá? Por que tudo isso? Porque essas substâncias são a base dos neurotransmissores, são a base de outras substâncias que eu vou utilizar para fazer a sinapse, a conexão lá entre os neurônios. Como é que eu quero aprender alguma coisa se eu não tiver a base para que os meus neurônios funcionem bem? O triptofano que eu acabei de falar, gente, é uma substância que é precursora, ele é como se fosse um ingrediente da dopamina e da serotonina. Dopamina e serotonina são dois neurotransmissores muito importantes, não só para a memória e aprendizado, mas também para o meu estado emocional. Quem tem baixos níveis de dopamina e serotonina tem tendência ao transtorno de humor da depressão. Então, gente, eu preciso aí estar cuidando da minha alimentação. Hidratação é outra coisa fundamental aqui para que eu tenha o meu cérebro mais ativo, para que eu tenha uma maior capacidade aí de memorizar, de aprender e de fazer relações, conexões. Então, para que eu melhore a minha cognição. E fazendo isso, gente, eu estou protegendo o meu sistema nervoso de desenvolver doenças degenerativas. Então, eu estou ajudando ele a prevenir algumas doenças que a gente conhece aí, como o mal de Alzheimer e a própria senilidade, tá? Existem pessoas que desenvolvem senilidade de forma precoce. E por quê? Quando a gente vai lá avaliar, ela tem uma má nutrição, ela não tem relações sociais. Gente, outra coisa importantíssima para quem quer ativar aí o cérebro, manter a saúde do sistema nervoso, relações sociais.
Isso é um estudo que está sendo desenvolvido aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem um conjunto de médicos, eles já determinaram, já elencaram alguns itens que são itens que protegem o nosso sistema nervoso de desenvolver senilidade e demência precoce. Dentre esses, está a nutrição, está a atividade física, mas está também a relação social. Quando a gente se relaciona com pessoas, quando a gente conversa, nós ativamos diversas partes do nosso cérebro, e essa comunicação toda que a gente faz acontecer ali no cérebro vai ajudar a manter ele saudável. Então, nós também temos que criar hábitos que nos ajudem, né, a fortalecer o nosso sistema nervoso. Outra coisa, o cérebro adora rotina, mas a rotina não é boa para ele. Não sei se também já aconteceu com vocês, do tipo, quem vai aí para o trabalho, vamos supor, né? Sempre vai pelo mesmo caminho. E de preferência no mesmo lado da rua. Ou quem é que sempre senta no mesmo lado do sofá? Todo santo dia. Por que a gente costuma fazer isso, gente? Porque para o cérebro é confortável, ele sabe que aquilo ali é seguro, porque ele já fez aquilo antes. Só que esse nível de segurança, eu não estou ativando novas vias de informações dentro do meu cérebro. Então, eu não estou ajudando ele. Eu estou deixando ele na zona de conforto, estou deixando ele confortável. Mas quem quer um cérebro ativo, quem quer aprender, ter uma memória melhor, ter mais foco e atenção, tem que aprender também a desafiar o seu cérebro. Então, gente, até nas coisas do dia a dia, a gente pode daqui a um pouco estar fazendo coisas diferentes. Usem a outra mão para daqui a um pouco se vestir, para pentear o cabelo, enfim. Façam coisas um pouco diferentes para justamente... Não vai ser difícil, obviamente, mas é justamente o difícil que dá essa ativada aí nas sinapses, né? Nas conexões que a gente faz a nível cerebral, tá? Para finalizar aqui, gente, falar um pouquinho do sono, né? Então, gente, o sono é super importante. Uma qualidade de sono boa é aquele sono que eu acordo descansado. E com isso, eu, então, tenho o meu sistema nervoso preparado, né, para enfrentar as horas do dia. Eu querer estudar cansado não vai funcionar tão bem. Então, a qualidade do sono, ela vai interferir na memória. Pessoas que não estão dormindo bem, gente, a memória vai ficar cada vez mais difícil. Às vezes a gente sai de um lugar para o outro, tá, mas o que eu ia buscar, né? O que é isso? É falta de atenção, principalmente, tá? E também é a memória que tá ali nos faltando, né? Mas muitas vezes essa falta de memória não é porque a gente está perdendo a memória, e sim porque eu não estou favorecendo o trabalho do meu sistema nervoso. Para favorecer ele, eu tenho que dar um período de descanso de qualidade. E aqui entram os óleos essenciais de novo, tá, gente? Então, se algum de vocês tem dificuldade para dormir bem, indico utilizar ou óleo de lavanda, ou o mix, o blend Serenity. Algumas pessoas vão utilizar do vetiver como apoio para melhorar a qualidade do seu sono, tá? Mas ter esse apoio aí, né? E ter uma rotina saudável de sono para que a gente possa estar dando esse descanso equilibrado para o cérebro da gente. Gente, blends, então. O que a gente pode fazer aí, misturando o que a gente já conversou, para nos ajudar? Querem energia e positividade? Misturem Peppermint e Wild. Cada um, gente, no difusor, tá? Tô falando aqui de misturinhas para a gente usar no nosso difusor. Então, hortelã, pimenta e laranja vai nos trazer energia e também um melhor humor. Alecrim e peppermint, aí é ficar ligado no 220. Isso é para aquele dia que a gente está precisando muita memória, foco, energia, né? Aquele dia que a gente está meio down, bota peppermint e alecrim, meu filho, não vai ter sossego. Basil e wild orange.
O basil vai ajudar no foco, na memória e na calma, e a laranja também vai ajudar na calma e ainda vai melhorar o humor. O basil com o peppermint vai favorecer a energia, o foco e a memória. A laranja com a tangerina é para criatividade e bom humor. E a mistura de lavanda com Wild Orange é um bom blend para se utilizar à noite, para se ter uma noite tranquila. Bom, gente, já vou anunciando a próxima live, que agora ninguém me segura. A próxima live eu vou anunciar aí em breve, e vou falar sobre o controle da ansiedade e procrastinação, que eu acho que seria a sequência desse tópico de hoje aí para a gente estar conversando. E eu quero agradecer a presença, o tempo de vocês hoje, e fico aí aberta para as dúvidas, os comentários. Gostaria de ouvir de vocês também, se vocês se identificaram aí com algumas questões que eu comentei. Maravilha, olha, eu me identifiquei muito, né? Eu achei um tópico muito interessante, assim, os tópicos, né, na realidade, porque foi uma série de coisas que a gente teve um aprendizado aí incrível. Muito obrigado, Débora. E compartilhando um pouquinho aí sobre uma experiência do alecrim, do rosemary, na Zona Sul lá de Porto Alegre, que agora eu não estou em Porto Alegre, né? Mas na Zona Sul de Porto Alegre fui uma vez falar com uma senhora que estava muito preocupada com a dispersão da filha dela ao estudar. A criança, ela não tinha jeito de ficar nem sequer 3 minutos na frente dos cadernos para fazer as tarefas. E fugia, e era uma sequência que a mãe dela já estava sobrecarregada e a professora cobrando e as notas baixas no colégio e tudo mais. E aí ela, conversando com ela, eu disse, olha, não sabia desses outros óleos aí na época, né? Mas agora dá até para sincronizar melhor. Mas ela usou o alecrim. No primeiro dia que ela usou o alecrim, a criança estudou 1 hora sem parar. Né? Então, foi a resposta automática, né, para essa criança. E é incrível como foi fantástico isso. Então, bem bacana mesmo essa experiência dessa mãe com esses olhos, né? E quantas experiências aí, né, Débora? Sempre uma aula incrível que você dá, né? Já vem com esse legado, né, com essa experiência, e muito bacana, né, saber e entender um pouco mais sobre o sincronismo da nossa mente, né, tanto no foco, na concentração, na memória, nos estudos, e vamos deixar para depois, né? Para depois a live da procrastinação, que daí não vai ser mais para depois. Eu quero comentar de algumas coisas, que é o seguinte. Gente, nós conversamos aqui hoje sobre foco, concentração e memória, considerando que a gente não está falando de nenhum transtorno específico, né? A gente está falando aí dessa dificuldade que a gente tem, da correria do dia a dia, dos dias estressantes, enfim. Agora, tem algumas pessoas que vão precisar de um suporte ainda maior, porque elas têm alguma questão a ser trabalhada, como déficit de atenção. Gente, muitas pessoas têm déficit de atenção, né? O que é, sim, um desafio, né, para a gente vencer, mas tem óleos essenciais para dar o suporte, então aí já vão entrar outros óleos aterradores, vai entrar, por exemplo, o Mix Balance, entra o frankincense, que é o óleo de olíbano, para o copaíba também, que vai ajudar, então, a trabalhar o déficit de atenção. Às vezes a pessoa tem algum transtorno de humor, né, que vai estar interferindo aí na sua atividade do sistema nervoso também. Então, a gente também precisa trabalhar essa questão do transtorno de humor. Então, Clayton está falando que acha que tem essa tranqueira. Olha, Clayton, eu descobri que eu tenho há pouco tempo, viu? Então, gente, quando a gente tem outras situações mais específicas, é importante a gente estar observando e daqui a pouco
a gente inclui aí mais um suporte para isso também. Então, é como eu falei, os olhos que eu apresentei para vocês, gente, os estudos trazem aí as informações, mas eles foram utilizados em pessoas que tinham uma rotina normal aí e sem diagnóstico de nada. Quando a gente já sabe que a gente tem ali um pontinho a ser trabalhado a mais, então a gente agrega mais algum suporte, né, que possa me apoiar nesse sentido. Então, de fato, para algumas crianças, gente, é muito difícil ficar parado, né? Tem crianças que realmente são muito agitadas, então eu preciso dar o suporte para essa criança para que ela consiga ficar parada, para então ela poder se concentrar. Como é que eu vou querer que ela leia alguma coisa se ela está ali dentro, né, super agitada? Falando disso, eu já vou aproveitar para responder uma das perguntas que tem aqui, que é o porquê que algumas pessoas não podem usar lavanda para dormir, porque não dormem. Deixa eu explicar, então, isso. Gente, o lavanda, ele é um óleo relaxante, o lavanda é da do terra, tá? Eu tenho até um trabalho de uma aluna que desenvolveu um trabalho de conclusão falando sobre o óleo essencial de lavanda. E nesse trabalho ficou muito evidente, através dos artigos, que a lavanda que vem da Europa é a lavanda que tem ali as propriedades químicas, né, que vão nos trazer essa sensação de relaxamento. Bom, mas por que que algumas pessoas não conseguem dormir inalando só o lavanda? Porque, gente, o lavanda, ele ajuda a acalmar, mas ele não tira o excesso de pensamentos. Quando a pessoa tem excesso de pensamentos, e eu também não sei, geralmente algumas pessoas se identificam com isso. Aquelas pessoas que deitam e ficam passando a agenda do mês na cabeça e ficam pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, essas pessoas, de fato, elas não vão conseguir dormir somente com lavanda. Vai ser necessário aí um óleo aterrador, um óleo que, ao invés dela estar dispersando tanto, que traga ela mais para o centro para ajudar ela a ter um sono de maior qualidade. Quais são os óleos que ajudam nisso, gente? O blend do Serenity, tá? No blend do Serenity tem alguns óleos muito potentes. Ele vai ter o lavanda, mas ele também tem o camomila romana, ele tem ylang-ylang, ele tem outros óleos ali que vão ajudar mais a pessoa a realmente diminuir ali a atividade cerebral. Fora isso, gente, tem o vetiver, que é muito utilizado por ele ser aterrador, tá? Os homens, inclusive, gostam mais de usar o vetiver, porque ele tem um aroma mais amadeirado, mas ele é indicado para mulheres também, tá, gente? Aí eu indico passar na sola do pé, indico usar no difusor, tá? E, às vezes, associando o laranja, ainda é mais relaxante para essa pessoa do que propriamente o lavanda para dormir, tá? O lavanda, ele é um óleo que relaxa, mas não necessariamente ele traz sono, tá, gente? Uma característica interessante do lavanda que eu já quero compartilhar é que ele é o óleo da comunicação, tá? Ele é um óleo que ele pode ser usado, por exemplo, quando eu quero me expressar, quando eu quero falar, quando eu quero ir numa reunião, justamente porque ele acalma um pouco, ele dá uma clareza melhor de raciocínio, ele ajuda a gente a se expressar melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoas com pernas inquietas e memória de curto prazo, com problema de intestino preso há anos, perdendo peso. Gente, olha só que interessante, e que eu não falei, tá? Mas é importante ser dito. Gente, uma outra questão que a gente precisa cuidar para ajudar o nosso sistema nervoso é o do nosso intestino, tá? E por que isso? O nosso intestino, ele vai estar absorvendo, é no nosso intestino que a gente absorve a maior parte dos nutrientes. Então, para começar por aí, não adianta nada eu ter uma alimentação maravilhosa se o meu intestino não estiver legal. E quando eu falo de intestino legal, gente, não é um intestino que funciona todos os dias, e sim um intestino que está saudável. É aquele intestino que, além de um trânsito bom, um movimento peristáltico bom, ele também tem um número de bactérias boas, a nossa flora intestinal adequado, mais elevado do que o número de bactérias ruins, inflamatórias, e também com um menor
número possível de vermes e parasitas, tá? Por que isso tudo, gente? Porque tanto as bactérias ruins quanto os vermes e os parasitas, o excesso de toxicidade que às vezes a gente tem através de alimentação assim, ultraprocessada, o que isso vai fazer? Vai tornar o nosso intestino muito permeável, e ele vai acabar ficando permeável a toxinas. E essas toxinas vão circular no nosso sangue e vão chegar no nosso sistema nervoso, tá? Então, elas não vão beneficiar a atividade cerebral. Fora tudo isso, gente, é no intestino que a gente produz alguns hormônios e neurotransmissores, e também é onde a gente produz boa parte das células que vão apoiar o nosso sistema imunológico. Então, o intestino é uma outra live que eu quero também, se vocês tiverem o interesse, eu posso estar preparando. O intestino é fundamental para a nossa saúde física e emocional, tá? Gente, pernas inquietas e memória de curto prazo, as pernas inquietas é um dos, né? É que a gente não pode, por um sintoma apenas, dar um diagnóstico, tá, gente? Mas as pernas inquietas é um dos sintomas do TDAH, do déficit de atenção, tá? Da ansiedade, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a Fabiana está pedindo um help aí para os estudos. Fabiana, tenho algumas dicas aí para te dar, tá? Primeira coisa, observa se tu está descansada na hora de estudar. Não estudem, gente, de jeito nenhum deitados. Estudar, porque deitado, eu já estou dizendo para o meu cérebro, deita, relaxa. Não é isso que eu preciso para estudar. Então, para estudar, o ideal, gente, é a gente ter um cantinho ali, né? Organizado para isso, tá? Porque aí, quando eu sento nesse cantinho, o meu cérebro já está entendendo que ele vai estudar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tá, Fábio? Em relação à neurolinguística, quando tu for estudar ou revisar o conteúdo aí, pensa antes de abrir o caderno, pensa na tua sensação de ver o teu nome lá aprovado, tá? Imagina, sente essa sensação boa. Não sei o que tu imagina, se tu vai rir, se tu vai gritar, se tu vai espernear, não sei. Mas imagina o que tu vai fazer olhando o teu nome lá na lista de aprovados, tá? Depois que tu fizer isso, aí sim, tu abre os livros, tá? Tu abre os teus resumos, enfim. Por que eu tô te falando isso? Por que isso é PNL? Porque tu tá programando o teu cérebro a, como eu falei antes, né? A desejar e ir em busca dessa aprovação, desse sentimento aí que tu sentiu, tá? E fora isso, os olhos que eu te recomendo, aí eu teria que... tu precisa observar se tu tá muito ansiosa agora, então tu pode usar do laranja, o Wild Orange, tá? Para diminuir um pouquinho a tua ansiedade, pode usar do basil, mas eu te aconselho também a usar o alecrim, tá? Tu pode, inclusive, misturar os três. Pode usar em momentos diferentes do dia, ou tu pode fazer uma sinergia com os três e tá utilizando. E de noite, quando for assim mais tardinha, aí tu já não usa o alecrim, usa só basil e laranja. Porque o alecrim, gente, ele dá uma ligada, viu? Na gente. Teve uma outra aluna que utilizou na aula e depois ela me mandou uma mensagem quando chegou em casa, tá, professora, e agora como é que eu desligo? Porque ela estava... Gente, e assim, ó, deixa eu também contextualizar isso. Por que às vezes eu coloco peppermint e alecrim, para além de ajudar na memória, o perfil do aluno, e eu tenho até alunas aqui na sala também, o perfil do nosso aluno lá é um aluno que trabalha durante o dia e depois vai estudar à noite na faculdade. Então, é natural que as pessoas estejam cansadas, né? E aí, para favorecer, então, o ambiente ali de aprendizado, é que a gente difunde aí alguns óleos que são mais energizantes, tá? Mas, se tu tá em casa, estudando em casa, então, dá prioridade para os mais energizantes
até o finalzinho ali da tarde, e depois tu entra só com o basil e laranja, tá? Olha, meu cérebro é meio aceleradinho mesmo. Muito bem, gente. Ó, aqui Uma o coisa... pessoal vendo. Ah, o patchouli, a Vera comentando do patchouli também. O patchouli, embora ele seja de uma flor, ele tem essa característica de ser aterrador, sim. Ele é muito bom para ansiedade, para déficit de atenção, aterramento. É bom para dormir também. Pode ser usado para indução do sono. Fábio, se tu tá lendo e não lembra de ter feito a anotação, é porque tu não estava com teu foco de atenção ali. A outra coisa importante, tá, gente? Quem for estudar, a gente não estuda por muitas horas seguidas, tá? Pesquisem, eu posso depois estar passando, vocês entrem em contato comigo ali no Instagram que eu passo. Existe o método Pomodoro, não sei se já ouviram falar. O método Pomodoro é assim, ó, a gente coloca ali o despertador a cada 30 minutos para ele despertar. Eu estudo 30 minutos e descanso 5. E eu vou colocando despertador para tudo isso. Porque é só 5 minutos mesmo de descanso. Mas eu preciso dar esse descanso porque a gente não mantém o nosso foco de atenção por muito mais do que 30 minutos na mesma coisa, tá? Então, é ilusão, gente, eu sentar e querer estudar 4 horas, tá? Eu não vou manter meu foco de atenção 4 horas. Meu foco de atenção flutua. Vocês aqui na live, como a gente já está há mais de 1 hora, vocês já flutuaram. Vocês já estiveram em outros lugares, que eu não sei onde é que foi, e já voltaram para cá de novo, tá? Isso é natural, tá? Então, o ideal é que a gente dê pequenos intervalos. A gente estuda meia hora, um intervalinho de 5 minutos. Volta a estudar meia hora, outro intervalinho. E assim a gente vai fazendo, tá? É isso aí. Perfeito, gente, maravilha. Acho que muitos de vocês assistindo essa live ficaram pensando sobre, puxa, eu devia ter convidado mais 1 ou 2 pessoas para que tem algum problema de memória, concentração, foco, né? E é interessante que as lives elas sempre nos abrem uma visão e um novo horizonte, né? Então, uma das coisas que ela falou bastante sobre o Wind Orange, e muitos de nós, né, gostamos de ganhar presentes, pois a do Terra ela tem um presente para cada um de nós. Olha só que legal. Ao momento que você faz o seu pedido de um Classe Inbox, você tem um material que você pode estudar sobre, por exemplo, o Viva, que tem algumas rotinas de uso de óleo, como eu posso compartilhar os óleos essenciais, como eu posso construir uma adutora financeira. Você já tem uma adutora financeira, né? Então você pode pensar assim, como eu posso construir uma adutora financeira? E a aula de 8 passos, aula introdutória de soluções naturais de 8 passos. Tudo isso junto com 3 vidros de 15 ml de Wind Orange, né? Que vem só os vidros de Wind Orange lá R$ 180, mais ou menos. Então, tudo isso você investe para ter todo esse material mais o Wind Orange por apenas R$ 79. Né? Então, você tem vários benefícios ao utilizar isso, e isso é excelente para você poder, então, fazer com que você possa ter alguns resultados e ajudar as outras pessoas. Tem pessoas, às vezes, gostaria de dar uma aula básica dos óleos essenciais, né? Que aqui nós já estamos numa aula bem avançada, né? A Débora, ela prepara uma aula de uma outra forma, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, né? Então, essas aulas, elas ajudam, sim, cada um aí a poder potencializar as memórias e concentrações em relação a várias coisas no seu dia a dia. Então, gente, busquem estar atentos aos grupos de WhatsApp, que a gente vai divulgando quando vai ter a próxima live, e também
vai falar sobre parte de procrastinação, né, Débora? É isso? Isso. Perfeito. Ansiedade e procrastinação. Temas muito interessantes, né? Em relação à vida. E a procrastinação, ela causa uma outra coisa, né? Causa depressão, né? Então, é interessante que, pelo estudo que eu tenho, ver se está correto aí, mas até onde eu sei, quando a pessoa ela procrastina demais, ela fica meio que deprimida com relação às coisas que potencialmente ela poderia atingir, né? Então, que a gente consiga, sim, né, fazer com que as pessoas tenham esse resultado, essas coisas a mais para poder alinhar, equilibrar e potencializar o foco, né, e as coisas que quer na vida, no seu dia a dia e tudo mais. Certo? Mais alguma consideração final, Débora? Só quero agradecer o tempo e a presença de todos. Fico à disposição, gente. Botei ali o meu Insta também no chat. Quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Perfeito. Então, uma excelente... esse material vai ser disponibilizado no YouTube, tá? Se vocês depois, quem está inscrito no meu canal vai poder entrar lá, né? Mas procure por Débora Machado, tá? Sobre foco, memória e concentração, vai ser o tema da live, né? A Débora, depois, se ela quiser disposição também desse material para botar no YouTube dela lá, tranquilo. Mas sempre dê bastante like, né, nos assuntos que vocês acham mais importantes para abranger mais pessoas e para as pessoas então se beneficiar das informações maravilhosas aí que a Débora trouxe para nós. Certo, pessoal? Gente, uma ótima noite para todos. Vamos dormir com os anjinhos e amanhã acordar 1000 pelo Brasil. Perfeito.